Boa noite, boa noite. Quem está me vendo bem? Quem está me ouvindo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Aqui está mostrando para mim que tá ruim, tá oscilando. Tá tudo bem? Oi, Mário, tá me ouvindo bem? Senão eu começo de novo, porque aqui está mostrando que tá ruim, tá ruim Tudo certo, então? Posso começar? Vamos começar de novo, né? Bom, boa noite. Tudo bem com vocês? Ai, que bom, tá me ouvindo. Vamos lá. Tô vendo então o Mário chegando. Legal, bom te ver, Mário. Deixa eu só ajustar aqui então. Né? Pronto. Tá me ouvindo bem agora, né? Beleza. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí, enquanto a gente vai batendo papo. E daí deixa eu te perguntar, Mário. Respondi a sua pergunta sobre a desbiose. Onde você esteve na live, né? Que eu vi você interagindo bastante. Mário, de que lugar você me ouve? Qual é a tua cidade, Mário? Só para as pessoas saberem. Quando o pessoal vai chegando aí, deixa eu pedir para vocês aí que estão aqui na live, vão compartilhar. Pelo menos com uma pessoa. Escolhe uma pessoa aí. Curitiba. Clica aí nessa pessoa aí e manda para ela, tá? Pelo menos uma. Só pra gente movimentar essa live aqui, né? Pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, aquela sua amiga que vive reclamando, né? Que tá com a barriga inchada, aquela colega que tá sempre cansada e que eu sei que você já indicou, né? Para essas amigas suas aí. E elas não vêm na live aprender, né? Oi, como vai quem tá entrando? Tavares. Então, vamos lá. A live de hoje eu vou falar sobre, literalmente, como você vai mudar a sua vida, né? Sem exagero aqui, tá? E se você não me segue, aproveita para clicar já no botãozinho aí para me seguir, para você não perder os próximos conteúdos aí, tanto da live, né? Quanto das lives gratuitas, quanto de todo o conteúdo que eu ensino aí para vocês, gratuitos, né? Bom, a gente vai começar sobre nós vamos ter uma conversa muito especial. Eu vou colocar o microfone aqui, tá? Para eu não ficar com ele na mão. Ok, tá me ouvindo bem ainda, né? A gente vai conhecer um mundo secreto que existe dentro de nós, tá? Dentro da sua barriga. 1 milhão de... Olha, 1 milhão não, são 38 trilhões de moradores dentro de você. Então você nunca vai estar sozinho. São trilhões mesmo. É um número muito expressivo, né? Que a gente nem cabe na nossa cabeça. E esses moradores que estão aqui dentro, eles mandam em muita coisa na nossa vida, tá? No seu humor, na sua energia, né? Na sua pele, no seu peso, na sua imunidade. Então, fica comigo que esses próximos minutos aqui, nessa live, vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio corpo. Entender por que muitas vezes eu acordo cansado mesmo, dormindo horas, né? Por que de repente começa a surgir espinhas, flacidez, uma série de coisas. Não é só o emagrecimento que conta aqui, tá? Vai muito mais além. Então fica aqui comigo que nós vamos aprender muita coisa. Pega a sua água, pega o seu chá, se ajeita aí no sofá e vamos nessa, tá? Então nós vamos falar sobre um segredo, tá? Que está, esse mundo secreto aí que está dentro da sua barriga, tá? Vou começar com uma informação que vai explodir a sua cabeça, né? Acho que vocês estão preparados, né? Porque eu já vim a semana ainda falando para vocês. Dentro de você, nesse exato momento, enquanto você está aqui me assistindo, esses 38 trilhões, né, de serizinhos, de bichinhos, de bactérias que estão dentro de você, para você ter uma ideia do que isso significa, tá? A quantidade. Como que, se a gente pegasse todos esses bichinhos aí e colocasse numa balança, eles... Olá, tudo bem, Marinês? Então, se você conseguisse colocar numa balança, eles pesariam 2 quilos. Você tem 2 quilos de bactérias dentro de você. Trilhões, 38 trilhões. É como se eu tivesse uma garrafa de refrigerante de 2 litros cheia de bactérias dentro de você. Que louco, né? Você já sabia disso? Olá, Luiz, tudo bem?
quando comecei a estudar sobre a neurociência dos alimentos, né, fomos estudar todas essas pesquisas, eu não imaginava que nós teríamos dentro de nós 38 trilhões de bactérias. Então você tem muito mais, como vai Potinho, você tem muito mais bactérias no seu corpo do que células, tá? Verdade, isso mesmo, tem mais bactérias do que você mesmo em você. Não é doido isso, né? Se eu te perguntar, você sabia disso? Potinho, você sabia disso? Que nós temos 38 trilhões de bactérias dentro da gente? É como assim, a maioria mora no intestino. É como se fosse a cidade deles ali, a metrópole, né? A capital. Imagina o seguinte comigo aqui, vamos lá, pensa comigo. Fecha os olhos aí por uns 3 segundos, se puder. Imagina que seu intestino é uma cidade enorme, tipo São Paulo, só que dentro de você. Olha só como a importância da gente entender isso para que a gente consiga conduzir. Isso mesmo, Mari, fica comigo aqui que você já vai aprender muita coisa. Nessa cidade moram trilhões de moradores, cada morador é uma bactéria, tá? É como toda a cidade, né? Só que, normalmente, em várias cidades tem os bonzinhos e os maus, né? São aqueles cidadãos que, vamos lá, os bonzinhos que trabalham, pagam seus impostos, limpam as ruas, beleza, trabalham, ajudam os vizinhos, eles fazem a cidade funcionar, né? O nosso corpo trabalha com essas bactérias boas. E tem aqueles moradores encrenqueiros, né? Eles fazem bagunça, sujam tudo, quebram tudo, fazem a maior bagunça, causam confusão. Tá? Eu não sei se você fechou os olhos, mas se você quiser pode abrir novamente. Então agora vem a parte mais importante. Tá? Quando a cidade está organizada, né? Quando o nosso intestino, nosso organismo está organizado, está realmente equilibrado, como com a quantidade de gente boa trabalhando, né? Tudo vai funcionar. Agora, né, as ruas limpas, o transporte, tudo organizado. Tem água limpa, água boa, todo mundo está feliz, né? O nosso organismo está feliz, tá? E isso se chama, eu falei ontem, mas eu vou dar um spoiler, eu vou falar um pouco mais sobre o que nós falamos ontem, que tudo isso, né, quando está tudo organizado, tudo trabalhando, tudo em equilíbrio, se chama eubiose, tá? É uma palavra chique, não é? Essa é uma palavra que vem para mostrar o equilíbrio do nosso organismo. Boa noite, Sheila, tudo bom? E bom, você chegou bem no comecinho, você vai pegar bem a live de hoje também. Eu tô dando um resuminho do que eu falei ontem, tá? Mas vamos lá. Aí quando você tá organizado, tá tudo certo, né? E essa palavra, quando o nosso corpo está em equilíbrio, se chama eubiose. Mas quando esses encrenqueiros, né? Que são esse povinho aí que toma conta da cidade, aí vira bagunça, vira caos, né? Lixo para todo lado, ruas quebradas, confusão. Legal, que bom te ver aqui. Barulho, bagunça total. Então, só para a gente fazer essa analogia, tá? Então, quando está tudo organizado, é eubiose. Quando está tudo bagunçado, significa disbiose. É que eu estou tentando ler aqui. Legal. Que a disbiose é o desequilíbrio. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? E nós vamos entender novamente, né, o que é a disbiose e como que a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Como assim? Mas, ok, você já me falou uma parte, mas vamos entender daqui pra frente. Então, deixa eu ver aqui no chat, né, as dúvidas de vocês. Eu tenho também outra live acontecendo aqui. Eu vou tentar coordenar as duas aqui. Então, deixa eu perguntar para vocês. Para quem não esteve ontem, o Eunice, para quem não esteve ontem, né, eu tenho essa dúvida ainda, você já ouviu falar da microbiota? Se sim ou se não, né? Só para eu saber aqui se nós estamos numa mesma linha, tá? Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou explicar do zero, tá? De um jeito bem simples, para todo mundo entender. Como se eu fosse explicar, não para um pessoal de pós-graduação. Vamos conversar de forma prática, como se eu estivesse conversando aqui de frente com você está comigo aqui. De onde veio essa história? De onde vem todas essas informações, tá? Te garanto que você vai gostar de saber. Antes de continuar, tá, falando sobre, né, o assunto, eu vou contar essa história rapidinho aqui. Há muito tempo atrás, há uns 150 anos, né, as pessoas achavam que bactérias que a gente tinha dentro da gente era tudo ruim, né, as bactérias nossas. E daí, eles queriam conduzir da forma que eles precisavam matar essas bactérias, né? Porque a bactéria é inimiga, né?
Ah, não, da forma técnica não tem como, né? Senão a gente não consegue aí ter uma dinâmica melhor. Oi, Andresa. Esses dois cientistas, né, que eu falei ontem lá, eles descobriram que todas essas bactérias que estavam dentro do nosso organismo causavam doenças. Aí, como assim? Todo mundo entrou em pânico, né? Bactéria é inimiga, tem que matar todas. E aí eles começaram a produzir os medicamentos para que as pessoas tomassem e eliminassem essas bactérias. É tipo assim, é como se você desse uma barata ali na sua casa e você vai explodir, você vai matar, você não quer saber, é lógico. Aí eles inventaram os antibióticos, né? Que são os remédios que matam as bactérias. Eles falavam que salvavam as vidas. Nossa, estão salvando muitas vidas usando, né, os antibióticos específicos para matar as bactérias. Mas sabe o que aconteceu depois de tudo isso? As pessoas começaram a usar antibiótico para tudo. Qualquer dorzinha que tinham, elas, né, qualquer febre, pegavam antibiótico. E o problema é que o antibiótico não é inteligente, né? Ele não, né, dentro do nosso corpo, ele não sabe diferenciar a bactéria boa de ruim. Então, ele mata todas as bactérias. É tipo assim, se você quer, vamos lá, matar um mosquito e jogar uma bomba na casa, todos os mosquitos morrem, seu cachorro, seus peixinhos, suas plantas, tudo morre. Não, peraí. Então, vamos saber lidar com isso. Só que nos últimos 20 anos, né, de lá para cá, apareceram outros cientistas, lógico, e começaram a perceber que estava tudo errado essas informações, né? A bactéria não é inimiga, nem toda bactéria é inimiga. Não é que são todas, nem toda é inimiga. Tem as bactérias ruins e tem as bactérias boas. O ideal é que elas estejam em equilíbrio, né? Na verdade, a maioria delas é amiga. São trabalhadores que fazem muita coisa incrível dentro de você, tá? Elas como se elas fossem denominadas as superpoderosas bactérias, tá? E agora vem a parte mais legal aí. Vocês conhecem os Vingadores, né? Aqueles do time dos super-heróis? Eu acho que o Mário sabe quem é. Quem são esses aí? Não, pois é. É como se esses super-heróis, essas super-bactérias, né? Que são do tipo os Vingadores do seu corpo, é justamente porque cada um tem um superpoder diferente, tá? Então, a bactéria X, ela vai tratar isso aqui, a bactéria Y, a bactéria A, a bactéria B, e assim vai. Então, cada uma, olha só, nós temos 38 trilhões de bactérias no corpo, tá? Entre boas e ruins. E elas estão ali atuando em determinada parte do nosso corpo, tá? E deixa eu te mostrar, né, os principais, em qual áreas dos superpoderes que elas estão atuando? Na nossa digestão, tá? O superpoder número 1, essas bactérias, elas ajudam você a digerir a comida. Então, você come ali, e essas bactérias atuantes dentro de você, as boas e as ruins, vão estar trabalhando. Então, como assim, né? Elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar trabalhando, digerindo, vão estar, né, produzindo coisas ali, eliminando, resolvendo as coisas para você, tá? Você sabia que existem até comidas que você sozinho não consegue digerir? Olha só, porque tem comidas que elas vão ficar fermentando ali dentro de você. Se nós não temos bactérias suficientes para eliminar isso, a gente fica com gás, a gente fica com aquela digestão ruim, né? Gisele, boa noite, tudo bem? Por exemplo, aquela fibra de feijão, né? Que você, às vezes, não sei como é que vocês fazem o feijão aí, né? O ideal é você colocar de um dia para o outro, deixar 24 horas ali numa bacia com água, vai tirando aquela água ali e vai trabalhando tirando aquela água, né, no feijão, tá? Tem gente que também tem problemas com aveia, tem gente que tem problemas com banana. Então, são várias, eu estou dando um exemplo aqui, tá? O seu estômago olha para ela ali e fala, eu não faço ideia do que eu fazer com isso, tá? Mas ela vai fazer. Porque você, às vezes, comeu errado, né? Comeu fora de hora, 10 horas da noite, 11 horas da noite, que são horários muito ruins para o organismo, né? Tá? E aí entram as bactérias quando você... Elas precisam te ajudar, tá? Elas pegam essas fibras e transformam em substâncias muito importantes para nós, tá? Uma delas, não sei se vocês já ouviram falar, se chama butirato. O butirato é uma das substâncias que nós encontramos na manteiga, tá? E o nosso organismo produz o butirato. Guarda esse nome. O butirato ele é como se fosse uma gasolina premium, né? Que você coloca no seu carro. Justamente no seu intestino grosso. Ela é produzida ali, no seu intestino grosso. E ele é o combustível preferido das células de lá, tá?
Então, sem essas bactérias, fazendo todo esse trabalho aí, fazendo tudo isso, essas células ficariam... Ah, você voltou? Tá. Elas ficariam sem energia, né? O butirato é exatamente isso. Essa produção dentro do nosso organismo, eles nos aceleram na vida, no dia a dia, te dão energia, né? Mas aí, o que acontece? E aí que começa o problema. Vamos lá. Nós vamos para a segunda fase, a segunda parte dos superpoderes, que seria uma fábrica de vitaminas, tá? Número 2, elas fabricam vitaminas. Se você tem uma quantidade expressiva de bactérias boas dentro de você, elas vão fabricar muitas vitaminas. Quais são essas? Veja, nós temos uma farmácia dentro de nós, tá? Elas produzem a vitamina K. Então, o que essa vitamina K vai me ajudar no organismo? Ela te ajuda a coagular o sangue, tá? Quando você se machuca. Se cortou ali, se você não tem diabetes, porque normalmente quem tem diabetes não cicatriza, né? Mas, ok, a vitamina K ela é produzida, né, pelas bactérias. E justamente para quê? Para que você consiga coagular um machucado que você tenha. A vitamina K ela também tem mais é mais ou menos isso, exatamente. E olha que nós temos muitos trilhões de bactérias, então todas elas estão produzindo alguma coisa, tá? A vitamina K realmente te ajuda nisso, né? Nessa coagulação do sangue. Temos também bactérias que produzem as vitaminas do complexo B. É claro que a gente precisa de uma quantidade maior, mas o nosso corpo já produz, né? Chega um determinado momento que a gente precisa suplementar. Mas enquanto isso, elas estão produzindo ainda, tá? As vitaminas do complexo B, elas te dão o quê? Energia do corpo para o cérebro funcionar, te dá foco, tá? Te dá disposição. É tipo você ter uma fábrica de vitaminas de graça funcionando 24 horas. Por isso que eu falo, a gente precisa cuidar quando a gente dá um antibiótico. O antibiótico, como eu falei, ele não entende o que ele tem que fazer, ele só vai fazer. E aí ele vai matar todas as bactérias ruins e boas, né? Então, nós precisamos cuidar dessa farmácia que nós temos dentro de nós. Mais uma coisa que nós temos, as bactérias super poderosas, né? Elas trabalham como um sistema de defesa dentro de nós, tá? E que esse é o superpoder número 3. Que bom que tem bastante gente entrando aí. Então, vamos lá. Esse exército, eles formam um exército de defesa dentro de nós, protegendo ali dentro, tá? Eles estão trabalhando, estão eliminando o que não presta, estão resolvendo tudo. Vamos lá. 70% a 80% do seu sistema de defesa, tá? A sua imunidade, está no intestino. Então, por isso que eu falo, a gente precisa cuidar. É pouco falado sobre o intestino, porque até quando você vai falar sobre o intestino, as pessoas até viram o nariz assim, nossa, vamos falar de coisa suja. Não, não é coisa suja. A gente precisa entender o nosso organismo, porque ali é dentro do nosso sistema, do intestino, que nós produzimos, né, os hormônios, tá? E 80% do seu sistema de defesa está ali, a sua imunidade está ali, no seu intestino. Então, 78%. Já tinha ouvido falar? 70% a 80%. Sabe quando você toma uma vacina para você não pegar uma doença? Né? Eu não tomo vacina, mas se vocês tomam, né? As vacinas, elas treinam o seu sistema de defesa. Justamente para quê? Porque elas precisam deixar fraco o seu sistema digestivo. E aqui, não vamos dizer mérito de ninguém, que é a fábrica, né, das farmácias aí, a indústria, né, farmacêutica, o que elas querem? Elas não querem que você sobreviva. Então, elas vão te dando vacinas para realmente atrapalhar o seu sistema de defesa. Tá? Mas adivinha uma coisa, quem treina esse sistema teu de defesa todos os dias dentro do seu corpo? Suas bactérias. O que elas fazem? Elas ensinam o seu corpo a reconhecer quem é o inimigo, né, e quem é amigo. Então, assim, elas querem produzir cada vez mais bactérias boas. Por isso que você tem que entender, por isso que você tem que ajudar isso, tá? Por isso que você tem que ajudar o teu corpo. Saber o que você come, saber o que você coloca para dentro. Porque as suas escolhas começam quando você vai no mercado. A partir do momento que você vai no mercado e escolhe o que você vai consumir, você já está produzindo maior quantidade de bactérias boas ou destruindo as suas bactérias boas, tá? E aumentando a quantidade de ruins, tá? Então, as bactérias, elas ocupam todo o espaço do nosso intestino, tá? Então, quando uma bactéria ruim tenta entrar, o que elas vão falar? Não tem vaga aqui não, tá? Quando elas estão em equilíbrio, tá? Quando as bactérias boas estão em equilíbrio dentro da gente.
Elas não deixam nenhuma entrar, nenhuma bactéria ruim entrar. É lógico que sempre vai ter alguma outra ali que querendo reproduzir, tá? E ainda por cima, elas produzem as substâncias que matam essas bactérias ruins. Não é só elas não deixam entrar, tá? É tipo como se fosse um antibiótico natural, tá? Outra coisa também que o nosso organismo, essas bactérias produzem, elas conseguem trazer humor para a nossa vida, conseguem fazer com que você fique mais feliz. Você já conversou com pessoas que parecem que estão sempre emburradas, elas nunca estão bem com elas mesmas? Nossa, por quê? Porque elas não tomam água, não tratam o intestino, comem qualquer porcaria, bebem muito, fumam, tá? Então o que acontece? Elas estão maltratando as bactérias boas. E o que acontece? Quando elas vão maltratando as bactérias boas, as ruins estão tomando conta. E daí a pessoa fica mal-humorada, né? Aquelas pessoas que têm aquela olheira profunda, comece a perceber. Pessoas que têm olheiras profundas, elas têm essa quantidade de bactérias ruins trabalhando com ela, dentro dela. Então as bactérias boas, elas mexem com o seu humor. Essa é a parte que mais me impressiona aqui. Você já ouviu falar daquela expressão friozinho na barriga? Sabe? Ou quando você sente assim, parece que tem alguma coisa se movendo aqui dentro? Pois é, isso não é só um modo de falar, tá? Existe mesmo essa conexão entre o intestino e o cérebro. Quando você sente aquele friozinho, sabe, com aquela intuição, aquele negócio assim. E é exatamente isso. Essa conexão entre o intestino e o cérebro, os cientistas chamam exatamente eixo intestino e cérebro. Já tinha ouvido falar? E olha, mais uma, né? A questão daí da produção de hormônios, tá? A serotonina, aquele hormônio da felicidade, é justamente isso, né? Que deixa você com bom humor. Vamos lá. Ela é produzida onde? Eu quero que você me fale, vou provocar um pouco vocês aqui. Essa produção de serotonina é produzida onde? No cérebro? O que você acha? Vamos lá, Potinho. Você que é conhecedor também. Mário, né? Vamos lá, Mário. Se você falou que era no cérebro, então você aprendeu errado, tá? A serotonina, ela é produzida, 95% ela é produzida no intestino, tá? Por isso que quando o seu intestino vai mal, né? Ou você fica lá com aquele estufamento, você comeu algo que está pesado ali, está te incomodando, você vai ficar triste, você vai ficar ansioso, né? Ansiosa, vai ficar mal-humorado, tá? Por quê? Porque você tem alguma produção a mais ali de bactérias ruins no seu organismo, tá? E isso não é frescura, é ciência, tá? Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? Acho que sim, né? Ninguém perguntou nada? Mas qualquer coisa aí vai mandando no chat aí que eu vou respondendo vocês, tá bom? Nossa, não sei como é que tá o calor aí na cidade de vocês. Aqui eu tô com o ventilador aqui e tá devagar aqui. Aproveita lá, enquanto nós estamos aí tomando uma aguinha aí, aproveita para clicar e compartilhar, tá? Para que a gente consiga circular esse conhecimento. Então, vamos entender agora a questão da desbiose, né? Quando essa cidade vira um caos. Eu vou trazer de formas aí, de analogias, para a gente ficar uma coisa mais leve, tá? Para eu não ficar falando aqui, né, em questões técnicas e palavras técnicas aqui nada, tá bom? Então, quando a cidade vira um caos, né, que é a desbiose. O que é a desbiose? Tá? Eu falei um pouco na live ontem, vou falar mais um pouco hoje, bem resumidamente. Lembra da cidade que eu falei no início da live? Pois então, desbiose é quando a cidade interna, ela se transforma em um caos, tá? O que acontece? Os moradores bons, eles vão embora, eles são expulsos ou eles morrem, né? Porque os encrenqueiros tomam conta, tá? É justamente isso, quando você se alimenta de uma forma errada, um alimento que produz muita fermentação interna, que não seja aquelas boas para o nosso organismo, elas vão acabar destruindo as bactérias boas de dentro da gente. Vamos lá, vamos dizer que numa cidade tem a quantidade de padeiro, pedreiro, médico, professor, todo mundo trabalhando bonitinho, né? E daí os ruins, vão matando todo mundo, tá? E aí, o que acontece? Essa cidade para de funcionar, né? As ruas vão ficar sujas e o nosso organismo vai ficar bagunçado, tá? É exatamente isso que acontece no seu intestino quando você tem a desbiose, tá? Comida ruim. Tá, e de forma resumida, vamos lá. Até o Mário perguntou agora há pouquinho, quando ele falou comigo, né? Mas o que causa essa bagunça dentro da gente, né? O que causa a desbiose? O que é a desbiose, né? A desbiose, então, eu já falei, esse desequilíbrio, tá? Mas o que causa?
não é uma coisa só, tá? É um monte de coisa junto, tá? Eu vou mostrar para você os vilões. Como a gente já falou, um dos primeiros, tá? Um dos primeiros vilões, número 1, é a comida ruim, tá? E esse é o pior de todos, tá? É o mais ignorado por todo mundo, né? Por jovens, por pessoas mais de idade, tá? Gente, eu vou ser bem direto aqui, tá? Porque o que você come é o que mais importa. Não adianta você achar que você vai emagrecer fazendo só musculação ou só correndo. Não, tem que estar muito integrado. É a dieta junto. E a dieta, na verdade, é 80% o que você é. O que você é. Tem aquela frase, né? Você é o que você come. Só que vamos aumentar um pouco ela. Você é o que você come e o que você absorve. O que o teu corpo está absorvendo para dentro de você. Que nem tudo vai ser absorvido, né? Mas aquela... Por isso que a gente tem que cuidar. Você come hoje pizza à noite, vai dormir. Amanhã você come pizza de novo, daquela que sobrou. Então, o teu organismo tá entendendo assim. Nossa, ela tá comendo pizza, né? Uma coisa, um carboidrato, aí ela vai fazer muita atividade amanhã. Só que daí no outro dia, você não faz. Você fica sentado, você fica lá mexendo no celular, você fica o dia inteiro... Então, assim, o teu corpo não tá entendendo o que está acontecendo, não tá entendendo por que você está enviando tanto carboidrato para ele tratar ali, né? Para ele lidar com aquilo, tá? Talvez assim, você esteja até cuidando um pouco mais hoje, mas quanto mais a gente entender sobre a alimentação, né? Quanto mais você entender sobre o teu corpo, se você tem problema com lactose, se você tem problema com o glúten, a questão do glúten é muito, as pessoas falam muito pessoal, mas veja, gente, o nosso corpo não produz a enzima necessária para cuidar, para a gente destruir os cromossomos desse trigo, né, moderno, tá? Então, assim, antigamente, lá, na época de Jesus lá, que Jesus comia pão, era totalmente diferente o trigo daquela época. As pessoas, mas eu comi o pãozinho. Tudo bem, se você... que legal, tua alimentação é boa. Entendi. Ele nunca foi bom em qual sentido? Ele não funciona todos os dias, porque o ideal é ele funcionar todos os dias, tá? Ou você precisa colocar mais água, ou você precisa consumir alguns chás, né, um determinado tipo de fibras, cuidar um pouco também com algumas fibras, né? Às vezes o seu corpo também, a gente tem que entender assim, só salada, veja, algumas saladas também fazem mal ao nosso organismo. Tá bom então, Potinho. Falamos depois, tá? Então a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar realmente desse time que a gente vai alimentar. Então eu quero alimentar quem? Eu vou alimentar o time que está produzindo, né, coisas boas. Então a gente vai ter que cuidar desse time. As bactérias ruins, elas vão ser descartadas automaticamente, né, com o passar dos dias aí. Então, vamos lá. Fibras, né? Frutas, verduras, legumes, feijão, aveia. E essa qualidade de fibras, frutas, verduras, legumes, feijão, aí, aveia, elas alimentam o time dos bonzinhos, tá? Agora, se você come, vamos lá, porcaria, tem muita gente, né? Salgadinho, refrigerante, biscoito recheado, miojo, tá? Vai alimentar os encrenqueiros aí, tá? Das microbiotas, tá? Das bactérias ruins. Qual lado você está, né? Você está do lado que está se alimentando para alimentar o time dos bonzinhos? Ou você está alimentando, né? Olá, Maria. Ou você está alimentando o lado das bactérias ruins? Então, a questão da salada é o seguinte. A gente precisa cuidar que algumas saladas, elas têm oxalato, tá? Esses oxalatos, eles fazem mal para o nosso organismo, porque o nosso corpo não digere alguns oxalatos, tá? Vou dar um exemplo aí, tá? Por exemplo, o espinafre. O espinafre é muito forte. Então, tem gente que come espinafre cru. O ideal é que você dá uma fervida ali, você picote ali, coloca. Tem gente que gosta de consumir com omelete de manhã. Você precisa dar. Entendi. Você precisa fazer o seguinte: vai picar aquele espinafre e vai colocar ali, vai dar uma fervida. Ele consumir ele do jeito que está in natura, eu tiro ele como, vai fazer mal. Outra coisa também que foi muito falado sobre o ora pronobis. Já ouviram falar do ora pronobis?
O Ora Pronobis é o seguinte, ele é um excelente, a quantidade de proteína que tem nessa folha, né, é muito boa para o organismo. Porém, as pessoas estavam consumindo ela in natura, tira a folha, dá uma lavadinha e come. Não, o ideal também é dar uma picotadinha, dá uma fervida e come. Por quê? Pela quantidade de oxalato que elas têm, tá? Então, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa, Sheila. Você falou que fez mingau de aveia. Veja, eu falo sobre aveia aqui, mas a gente precisa analisar um pouquinho mais os estudos mais profundos da aveia, tá? Eu não queria colocar o terror em vocês, mas a gente precisa falar, porque como eu já estudo há muito tempo sobre isso, tá? A aveia, ela é para alguns cientistas, ela é condenada, tá? É como se ela fosse um anti-alimento, tá? Veja, alface tudo bem, tá? Alface tem bastante, uma porcentagem de bastante água, ótimo, maravilha. Mas o ideal é já que a gente vai comer bastante saladas, vamos comer saladas um pouco mais fortes, como couve, né? Até o próprio que eu falei, né? Eu tenho bastante aqui na minha casa, o Ora Pronobis. Então, utilizar esses tipos de saladas mais fortes, por quê? Justamente pela qualidade, né? Que eles vão trazer para o nosso organismo. Tem que ser pela manhã, você diz essas saladas? Não, o ideal pela manhã, a primeira coisa que você vai consumir pela manhã é a proteína, tá? Tem gente que come o pãozinho, mel, cereais e acha que está fazendo um bom negócio para o corpo. Coitado do corpo, então a tua insulina vai lá em cima e daqui a pouco você vai sentir fome de novo. Tá? Então a primeira coisa que você tem que consumir de manhã seria as proteínas. E a questão da aveia que eu estava falando aqui, nós temos esse problema, tá? A aveia, ela é dita como um anti-alimento. Por quê? Que lá atrás, essa aveia, ela realmente era comida de cavalo, para engordar cavalo. E a gente fica consumindo ela todos os dias, fazendo bolachinha, achando que nós estamos fazendo certo, tá? Mas aqui, como eu não gostaria de falar mal desse momento da aveia, tá? Porque eu quero trazer um estudo realmente um estudo aprofundado, aí sim nós vamos resolver essa questão. Assim, não é que vai fazer mal. Ela não seria um alimento para humanos, tá? Então, como eu estou te falando, a questão da aveia, ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem que ser muito bem esquentada ali, tá? Porque senão ela vai produzir muita coisa ruim dentro do seu organismo, tá? E além de tudo, engordar. Não, a aveia, eles falam que a aveia emagrece. Não, a aveia é para engordar cavalos, tá? Não seria para o ser humano. Só que eles trouxeram para o ser humano, né? Porque eles falaram que era fit, tudo isso, tá? Mas eu quero trazer uma live somente falando sobre a aveia e as questões, né, esses alimentos fits que eles colocam na nossa vida como fit, tá? Olha aí que maravilha! O Mário, né? Café da manhã. Ovos, tomate parabéns, você toma café também? Perfeito. O ovo, né? A proteína, não sei quantos ovos você come. O tomate, para os homens é muito bom, né? Justamente para ele tem uma substância lá que ajuda a combater algum problema que tenha na próstata, tá? Então, quanto mais você comer tomate, melhor. O que eu falei para vocês, então, assim, a questão da gente escolher as nossas fibras alimentares, tá? Justamente porque... Então, a aveia, ela pode ser doce ou pode ser salgada, né? Ela pode ser consumida das duas formas. Tem gente que gosta com sal, tem gente que faz bolo, pão, né? Salgado, então assim... Isso, então... Dá uma pesquisada, mas eu vou trazer mais informações sobre a aveia, tá? Eu vou trazer realmente estudos aprofundados, para não dizer que eu tô trazendo, né? Tô fazendo, nossa, um problema aqui, trazendo nada, sabe? Eu quero trazer realmente os dados, os fundamentos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui que nós estamos falando que a questão, se você está conduzindo mais, você está tratando mais as suas bactérias boas, consumindo coisas, alimentos saudáveis, tá? E veja, gente, vamos lá. As pessoas falam assim, Adriana, mas eu não tenho, vamos dar um exemplo, eu não tenho tanto dinheiro para comer proteína, muita proteína. Mas veja, a gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de muita coisa. Eu não preciso estar comendo muita fruta. Eu não preciso estar comendo um monte de coisa. Porque se você consome uma grande quantidade de proteína, você necessariamente não precisaria. Isso! A ghee, né? Manteiga ghee. Então, a ghee você vai consumir quando você estiver fazendo o jejum, tá? Você pode... Não é só com o jejum, né? Você pode consumir no seu dia a dia também. Mas para, assim, consumir
ela, como você falou aqui, né? Ela deu uma falhada aqui, sumiu o teu comentário. O ideal é que a gente produzisse em casa a nossa manteiga ghee, tá? Porque se você vai comprar no mercado, em lojas de produtos aí, elas vão ter química no meio. Então, qual que é o sentido de eu estar consumindo um produto que seria ideal para o nosso dia a dia, manteiga ghee, óleo de coco, se ela é industrializada? Quanto mais a gente puder tirar o industrializado, quanto mais pacote eu tirar, menos embalagem, mais saladas, mais o ideal. A questão também, eu vou trazer uma outra matéria. Neste dia da live da aveia, eu vou trazer também sobre as frutas, tá? As frutas, a gente precisa cuidar muito, porque tem muita fruta que ela foi produzida. Ela não existe, do nada ela apareceu na nossa vida. Isso. Depois eu vou falar também, quando você for consumir, for utilizar aí fazer teu jejum, né? Você coloca a manteiga ghee ali no copo com café, fica muito bom. Além disso, né? Essa manteiga ghee, aquilo que eu falei lá em cima na live, o butirato, né? Nossa, maravilha! Faça que você vai gostar. E não é tão difícil, tá? Até um dia eu queria falar numa live sobre isso, que eu posso ensinar vocês a fazer, tá? Eu fiz um curso sobre a fazer realmente como é que faz a manteiga ghee. Não é difícil, não é bem fácil, demora um tempinho, mas você vai poder, nossa, consumir assim, sem problema nenhum, tá? Você precisa tirar essa lactose, você precisa tirar essas coisas químicas de dentro da manteiga. Como é que você faz? Ah, você também gosta de óleo de coco? Maravilha, perfeito. Você faz também, Sheila, também você faz jejum? Porque já que você tem óleo de coco, né, vai produzir a tua manteiga aqui. Você pode fazer no teu café ali. Não precisa necessariamente ser no jejum. Eu faço no jejum porque ele dá mais saciedade, né? Justamente porque a gente vai estar consumindo butirato, né? Mesmo meu corpo estando produzindo, eu adiciono mais butirato no meu dia. Nossa, dá uma alegria. Porque assim, eu faço jejum, hoje eu fiz jejum de 24 horas, tá? Não é o ideal, mas eu faço, tá? Eu faço pelo menos uma vez por semana, aí, uma vez a cada 15 dias, um jejum de 24 horas. Então hoje eu consumi 2 vezes um copo com café, a manteiga ghee e o óleo de coco. Fica muito saboroso e você fica mais tempo. Eu ia fazer de 18 horas, acabei fazendo 24, tá? Oi, Jane, tudo bem? Vamos lá. Vamos voltar aqui quando a gente está falando sobre a questão dos processados, né? Vamos diminuir a quantidade de embalagens, vamos diminuir a quantidade de pacotes, né? Ah, você faz o dia 12? Perfeito, mas já está muito bom. O ideal é que você conseguisse fazer o de 12 horas e trabalhasse aí a sua alimentação na cetogênica. Que a cetogênica é mais proteína, mais gorduras naturais, né? Quais seriam as proteínas, né? Carne em geral, principalmente a vermelha. Ah, da noite pro dia, entendi. Você tá certíssimo, tá? Não importa aí a questão. É bom que você já aproveita as horas dormidas, né? Aí você faz de 12, tá perfeito. Aí você coloca, se você fazer uma dieta cetogênica que é... Ah, de 16? E daí, como é que foi? Hoje eu conversei com uma guria da academia, ela falou assim, Adriana, eu tenho pavor de fazer jejum, eu tenho medo de passar fome. Eu falei, guria, é que você nunca fez. Você precisa fazer um dia, justamente, né, para você entender que você não vai passar fome. Por quê? Depende do jejum, né? Tem o jejum religioso, né? Você não pode consumir nada, nem água, né, também. E tem o jejum metabólico, que você pode tomar água, você pode tomar café sem açúcar, lógico, sem açúcar, né? Você pode tomar... isso que eu estava falando aqui, né? Que é o café mais trabalhado, né? O café com a manteiga ghee e com óleo de coco. Aí você vai bater como se fosse um mixerzinho assim. Nossa, fica muito bom, tá? Só que lógico, a manteiga tem que ser sem sal. Tá? Quando você for fazer a manteiga ghee, compre ela já, a manteiga comum mesmo, tá? Sem sal, tá? Ele perde um pouco do sal quando você faz aquele trabalho ali. Ah, foi tranquilo? Que maravilha, então parabéns. Já pensou se você conseguisse manter 16 horas? É isso mesmo, né? Como é que pode? Não, sabe que ela era gordinha mesmo, menina. Não pode nem falar isso, né? Ela era bem, bem fortinho, assim.
ela não consegue, a pessoa não, na cabeça de gorda. Não é a cabeça, é realmente mentalidade. A mentalidade, porque a pessoa não consegue, ela não consegue, ela precisa ver comida. Ela acha que se ela passar, ela vai passar fome, meu Deus, ela fica desesperada. E tem muitas pessoas que fazem bariátrica que se não trabalhar a cabeça, volta tudo. E volta mais ainda, porque não trabalhou a mente, né? Então, vamos lá. Tem coisa pior que ultraprocessado na nossa vida, né? Diversas formas, ultraprocessados, emulsificantes. O que acontece com esses emulsificantes? Eles literalmente derretem a camada de proteção do nosso intestino, tá? Puta vida, como assim? Vamos lá. Que maravilha, parabéns. Então a tua mentalidade é muito boa. Você já trabalha com isso? Você é coach, né? Consegue entender isso? Porque isso é para poucos, tá? Parabéns. Você olha no espelho e diz, oi, eu vou conseguir. E fica mais um pouco. Parabéns. Mas se você conseguir colocar os chás funcionais, você vai aguentar mais ainda o jejum. Mas assim, é claro que você tem que se sentir bem, tá? Você tem que saber que você está se sentindo bem. Eu faço jejum mais quando eu estou em casa. Então, hoje, o dia que eu estava em casa, eu fiquei, né, 24 horas. Mas quando eu vou precisar sair, vou precisar fazer alguma atividade que eu demande mais, sei lá, eu prefiro, então, me alimentar aí com... Normalmente eu faço com 16, tá? Aí lembra que eu falei para vocês sobre, né, os antibióticos, tá? Como que esses super-heróis que estão cuidando de nós internamente, né? Como que esses super-heróis, eles perdem o escudo que eles têm para nos proteger, né? Ah, você quis para emagrecer. Não, parabéns. Mas mesmo assim, tá? Esse do emagrecer, você pode tomar os chás funcionais. Esses chás que vão te ajudar a te equilibrar, né? Por exemplo, a canela, ela vai dar uma acelerada no teu metabolismo. O cravo, mais ainda, tá? Então aí, o cravo canela é um chazinho muito bom. Só que o ideal é que você não tome o chá de cravo à noite, né? Ele tira um pouco o sono, tá? Chá de hibisco, estimulante também. Só que o chá de hibisco você só pode consumir durante uma semana. Depois você tem que dar um tempo, né? 3 dias aí, depois volta a consumir. E você vai tomando esses outros chás, pra você não enjoar, né? Você lá consome lá espinheira santa, né? Muito bom pro estômago. Mas além de ser pro estômago, ela também é um chá. Ela vai derreter as gorduras internas, né? Então ela vai também eliminar aí, a retenção de líquidos, né? Então nós podemos consumir então a espinheira santa, a cavalinha também, que ela desincha, né? Então, para fazer o jejum, utilize os chás, eles te ajudam muito, tá? A única coisa que você não pode tomar Ah, sim, ótimo, perfeito. Só que é o seguinte, o hibisco é uma flor, né? Então o hibisco a gente não ferve, tá? Você esquenta a água e coloca ele depois, tá? No copo que você vai tomar. Ali, não fica fervendo ali, porque a química dele é muito forte. Aí vai te dar, com o tempo, ao passar do tempo, ele vai te dar problema no fígado, tá? Ele é muito forte. Então, assim, esquenta a água, coloca a florzinha depois, dá uma abafada e pode tomar, tá? Mas não deixa ferver junto, tá? É interessante a gente aprender a fazer isso, pra gente não perder as propriedades originais, né? Que elas têm pra nós. Ah, que maravilha! Então, você e tua mãe devem ser magras, então, né? Toma bastante chá. Tá, vamos voltar aqui sobre, enquanto você vai escrevendo aí, falar sobre os antibióticos, tá? Pois é. Ótimo. Então, parabéns. Então, você já tem bastante conhecimento. Antibiótico é como a gente jogar uma bomba dentro da nossa cidade interna, tá? Destrói tudo. Então, assim, não é que eu não possa tomar antibiótico. O ideal é não. Mas se você não tiver jeito mesmo e precisar tomar por algum problema, você toma, mas depois você tem que tomar os probióticos para voltar ali, a trazer de volta a tua microbiota, né? A regular a tua microbiota, tá? Porque essa reconstrução aí, tá? Pode levar meses até. E às vezes nem sempre é completa. Olá, Paula, tudo bem? Então, o antibiótico é importante para a vida? Salva vidas? Sim. Só que você precisa usar realmente quando precisar. Não para qualquer dorzinha. Ah, sentiu dor de cabeça, toma um remedinho. Não.
né? A gente tem que parar com isso. Porque a gente consegue, sim, tomar chás até realmente para... Vamos lá, eu falei no vídeo de hoje, eu posso tomar chá de casca de mamão. Olá, Angélica, tudo bem? Oi, tudo bem, Paula? Chá de casca de mamão. Veja, você vai consumir teu mamão, vai guardar a casca, você pode até picotar e colocar no freezer e você vai ferver ali para tomar o chá. Tem muitas, até para dissolver comidas pesadas que estão dentro da gente, tá? O mamão já tem o mamão em si, né? Já tem a papaína, tá? A casca tem muito mais. Então a gente acaba jogando fora coisas muito boas, né? Casca do limão, a casca da laranja, a casca do geral, das frutas em geral, da maçã, né? A gente o que pode fazer? Vai descascar o limão ali, você pode ralar, você pode descascar, consome o teu limão e guarda as cascas, deixa guardadinho ali no freezer. Quando você for consumir, você já tem, né, uma quantidade para você fazer teu chá, tá? Vamos lá. Vilão número 3, nosso, né? O que nos atrapalha? Ai, que maravilha! Vocês já estudam a fitoterapia? Já fazem? Eu sou formada em fitoterapia, então desde criança eu consumo também. Aí depois eu gostei tanto dessa área que eu acabei me formando, né? Tendo a formação. O terceiro vilão na nossa vida é o estresse e o sono ruim. Ah, Adriana, mas como assim? Se eu não tiver estresse, eu não trabalho, eu não desenvolvo? Tudo bem, tudo no limite. O estresse, ele não é de todo ruim, desde que você entenda que a gente precisa trabalhar, né? Vamos dizer assim, estressa em alguma coisa, mas já volta pro teu centro, tá? O estresse e o sono ruim, ele é o traiçoeiro, porque a gente não vê esse efeito na hora, né? Esse mal que ele está fazendo, tá? Mas quando você fica estressado, o seu corpo inteiro produz um hormônio chamado cortisol. Vocês já ouviram falar desse cortisol. E esse cortisol, ele muda quais as bactérias conseguem sobreviver no seu intestino. Ele vai enfraquecer a parede de proteção, tá? Vai diminuir as nossas defesas. Então, assim, o cortisol, ele vai destruir tanto as nossas paredes do intestino, que daí vai formar aquela permeabilidade intestinal, sabe? Que tudo ali te incomoda, né? Você vai comer qualquer coisinha já vai te incomodar, tá? Sabe quando vamos lá, você fica tão nervoso, tão ansioso, tão agitado, que dá aquela vontade, que sente aquele friozinho na barriga, que você sente, parece que você tá com aquela vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, né? Fazer cocô, né? Ou quando demais, né? Você tá ansioso demais e o teu intestino prende, tá? Por quê? É o estresse que está conversando diretamente com o seu intestino. E o sono, né? O sono as nossas bactérias, elas têm horários, tá? Se você desregula o teu sono, elas vão desregular junto também. Mas me conta aqui, deixa eu saber de vocês. Vocês dormem bem no horário certo? Qual é o horário que vocês dormem? Eu sei que o Mário aqui, ele dorme depois da 1, né? Já estaria errado, né, Mário? Você me falou esses dias. Inclusive, né, você conversou comigo ontem. Eu também estava acordada, né? Porque eu te respondi, tá? Vamos lá. E agora, como saber, né? Eu sei que tem muita gente que está querendo saber. Como saber se eu tenho desbiose ou não? O nosso corpo, ele manda sinais o tempo inteiro, né? O nosso corpo é inteligente, ele está te mandando sinais. Enquanto ele está te mandando sinais, manchas no corpo, né? Espinhas, ele está te mandando sinais, coceiras, enfim. É porque ele está te mandando sinais para você acordar enquanto é tempo, enquanto ele não vem com uma doença maior, né? Um problema maior. Sabe aquelas luzinhas do painel do carro? Ele está acendendo por quê? Porque você precisa entender quais são esses sinais. Ele parece aquela luzinha lá do pneu, que tem que, né, da gasolina que está acabando, da água, não sei o quê. Tudo ali ele está sinalizando, né? Então, ele vai te mandar esses sinais. Justamente para quê? Eu quero que você agora, mentalmente, quando você começar a imaginar, né, as coisas, os sinais mostrando na sua cabeça, tá? Os sinais da nossa cabeça, o que são? A barriga estufada. Não parece assim que você engoliu uma bola e tá ali inchado dentro da gente? Um negócio assim que não sai, né? Sabe aquela barriga estufada? Quais são os sinais que você tem desbiose? Gases. Muitos, tá? E na verdade é o seguinte, às vezes com qualquer tipo de alimento, principalmente o feijão, quando não é bem feito ali, né? Tirado totalmente aquela água ruim ali,
Somente 4 a 6 horas. Tá bom, se você consegue, se você se sente bem. Não, o ideal mesmo, você falou uma coisa certa ali, ó. O ideal é você acordar sem o despertador. Exatamente. Você não dá aquele rompante ali. Você sabe quando você acorda com o despertador, que você fica aquele negócio, sabe? Exatamente. Mas assim, eu não conseguiria só dormir 6 horas. Para mim, eu preciso dormir às 8 horas. Para mim é muito importante. Mas, claro, cada organismo reage de uma forma. Então, vamos lá. Quais são os sinais que o teu corpo está te mostrando a todo momento que você tem desbiose? Então, vai anotando aí. A barriga estufada, tá? Que parece que você engoliu o negócio incomodando aqui, né? Gases, muitos. E nesse caso, quando ele tem cheiro forte, tá? Você não consegue, sabe, se está sentindo ali. Principalmente se tem forte, é realmente porque você tem tá piorando a sua desbiose. Outra coisa também, quando você tem o intestino solto demais ou quando ele está preso demais. Não é aquele meio termo que você vai todo dia no banheiro. O ideal, tá? O ideal é a gente todo dia no banheiro. O ideal seria 2 vezes por dia. Mas se não der, pelo menos uma. Tá? Fazer o número 2. Então, o intestino preso, o intestino solto, os dois mostram que os sinais que você tem de desbiose. Tá? Dor na barriga, e sem explicação, assim, do nada vem aquela dor, aquele incômodo, tá? Também é um sinal de desbiose. Azia e queimação. A azia, normalmente, ela não é só no estômago, né? Ela começa aqui no esôfago, né? Começa aqui e vai descendo, tá? Então, para quem tem esse problema, queimação, né? Sente aquele refluxo. Outra coisa também, não sei se vocês conhecem, sabe aquela pessoa que senta do teu lado para conversar e pum, aquele bafo, aquele mau hálito? Meu Deus do céu, é chato, né? Ai, que maravilha! E você se sente bem agora com a reposição? Isso é muito bom, né? Dizem que ainda não cheguei nessa fase. Mas a reposição hormonal, nossa, é excelente. Ah, entendi. Então você começa a cuidar no intestino preso, tá? Porque ele é um sinal da desbiose. A gente vai entender algumas coisas e o que você vai poder consumir, tá? Quando o teu organismo tá... Uma das coisas que eu acabei de falar, né? É uma mão, tá? Por causa da papaina. Ela faz exatamente isso. Ela dá uma quebrada no alimento ali e facilita a digestão para que ele saia logo, tá? Então, se você puder consumir mais mamão, tá? É justamente por isso que as pessoas comem de manhã. O ideal é que você coma antes de dormir. Você come mamão e vai dormir, tá? Justamente quando você acordar, você já faz essa limpeza dentro do seu corpo, tá? A primeira coisa a fazer, já vai fazer isso. Aí nós estamos falando aqui sobre o mau hálito, azia, queimação e o intestino preso. Não, a gente já vai descobrir, tá? É por isso que eu falei pra você, é por isso que eu já falei no início da live. A gente precisa entender o nosso corpo por inteiro. Você já está tomando hormônios, já é nossa, maravilha. Só que a gente precisa conhecer por que eu como. Por isso que a gente tem que saber o que eu comi hoje, o que eu comi ontem. Às vezes, determinados alimentos só vão mostrar algo errado 4 dias depois. Às vezes você comeu algo no domingo, mas ele só vai te fazer mal 4 dias depois. Então a gente tem que ter essa informação do que a gente comeu naquele período. E aí você vai tirando. Ah, será que foi aquela batata? E assim, para emagrecimento, muito se falava em consumir a batata doce, né? Atletas, batata doce, batata doce. Hoje, a que mais é consumida e para emagrecimento é a batata inglesa, tá? Ah, não tem resolvido. Porque você está comendo de manhã, não está resolvendo. Então, por isso que eu falei. Muda, então. Faz essas trocas. Você mesmo pode fazer. Consome à noite, tá? Justamente para quê? Quando você acordar, à noite ali, vai ficar trabalhando aí no teu intestino, no teu organismo. Quando você acordar, é a primeira coisa que você vai fazer. Tá? Bom, esses sinais são os internos. Agora tem os sinais externos que mostram que a gente está com a desbiose. Cansaço, sabe que você não aguenta, você está sempre se encostando em algum lugar? Mesmo que você dormiu muito, você está sempre se encostando em algum lugar. Ansiedade ou tristeza, assim, sabe, do nada, aparece uma tristeza, uma ansiedade, assim, louca na tua cabeça. É motivo também de realmente, sem motivo, no caso, quando você está sentindo isso também é desbiose. Sabe aquele momento que você está com a cabeça assim, que você não sabe o que você pensa? O que
que você faz, você não faz, sabe? Que você não consegue lembrar das coisas, dificuldade de lembrar das coisas. Desbiose também. A pele, e de repente começa a aparecer, surgir espinhas, sabe? Eu nunca tive. Então, assim, mais coceira, manchas, sabe? Quando começa, de repente começa a surgir. Outra coisa também, a gente fica doente, fica gripe, cura, volta a ter de novo, tem infecção, tá? Porque tua microbiota está desregulada. E também, quando a gente fala na dificuldade de emagrecer, é porque a nossa desbiose também está, nós estamos com a desbiose, né? Está realmente descontrolada aí. Se nessas aqui você marcou 3, você tem que cuidar, prestar atenção, tá? Porque muita gente tá assim. Tá? Pode ver que eu falei aqui nada que a gente já não saiba, né? Cansaço, ansiedade, estresse, pele ruim, né? Manchas, fica doente toda hora, tem gripe, não consegue emagrecer. Então, se você anotou mais de 3, né? Tome cuidado, porque agora você tem que começar a prestar atenção. E agora, vamos lá, Adriana. Mas, Adriana, você já falou, eu quero falar mais aqui. Eu não quero ficar numa live por mais de 1 hora para não ficar ruim depois pra gente assistir. Eu vou ter que fazer mais uma live, realmente, para trazer mais práticas para vocês. Adriana, eu estou na live justamente para saber como arrumar essa bagunça. Como que... Aqui, gente, não existe pílula mágica, tá? Que você toma um suplemento milagroso e você resolve tudo. Não. A gente precisa ir descobrindo ao longo do caminho o que o meu corpo precisa, né? Se eu estou fazendo demais, se eu estou fazendo de menos, né? Suplemento, não suplemento, tá? E como eu falei, se você tem um jardim cheio de ervas daninhas, o solo é pobre, sem água, a sua planta não vai crescer, né? Não vai florir ali, né? O seu jardim não vai ficar bonito, tá? Primeiro você limpa, depois você aduba, depois você planta e aí ali você cuida, tá? O nosso organismo é exatamente assim, igual, a gente precisa fazer tudo isso, limpar o terreno. Então, vamos lá, vamos recapitular, tirar comida ruim, salgadinhos, por favor, né? Eu acho que nós somos adultos aqui, nem para criança, pelo amor de Deus. Salgadinho, biscoito recheado, refrigerante, miojo, menos açúcar. Se você puder tirar o açúcar branco, é o ideal. O nosso corpo não precisa de açúcar. Nós não precisamos, tá? Isso foi fabricado na nossa mente, que nós precisamos consumir açúcar para dar energia, para dar alegria. Não, a gente não precisa. O nosso corpo já consegue dar energia com a própria gordura que nós temos internamente. Sabe aquele docinho que você quer comer todo dia, que você precisa comer depois do almoço? Não, a gente não precisa. Vamos diminuir também fritura. Hoje tem a air fryer, usa air fryer, né? Usa lá o forno. Vamos evitar. Quanto mais, outra coisa também, que é pouco falado, diminuir molhos da nossa alimentação. Ah, Adriana, mas eu vou comer comida seca? Não, você não precisa comer comida seca, até porque você vai consumir uma salada, ali umas fibrazinhas, tá? Mas quanto menos molhos, menos maionese, menos ketchup, não, pelo amor de Deus, né? Ketchup também. Você pode ver. Mas, Adriana, você tá tirando tudo. Tem muita coisa que sobra ainda, tá? Não se preocupe. Você não precisa cortar 100% da minha vez. Não é sempre. Começa reduzindo aos poucos, tá? Se você come todo dia, diminui 3 vezes na semana. Depois você vai diminuindo para uma vez. Depois, quando você vê, você não precisa mais. Porque você não vai comprar mais. Então, o ideal é você não ter dentro de casa, tá? Justamente para você não ter a facilidade. Ah, não quero fazer uma janta, vou comer um salgadinho. Ah, não quero fazer um suco. Não precisa. Ah, deu vontade de tomar suco? Toma água com limão, né? Toma água com gás, com limão, é perfeito. Isso é realmente um mito, né? Completamente falso. Isso foi justamente para que as mulheres comessem um docinho, né? Veja, o chocolate, ele tem aí uma química que dá uma energia, sim, tá? O chocolate verdadeiro. Mas não aquele docinho qualquer lá, cheio de açúcar, não, tá? Porque esse docinho cheio de açúcar aí é que ele vai atrasar, vai destruir nossa microbiota. O chocolate, se for o chocolate mesmo, aquele que você compra, o 100%, cacau 100%, 70% que você faz em casa, o que é o chocolate feito em casa? Cacau 70%, uma colher de cacau 70%, uma colher de mel, mistura ali com um pouquinho de água, pronto. Deixa ali na geladeira, ela vai fazer o chocolate para você.
tá? Você vai poder consumir chocolate natural feito em casa, tá? Então, a gente precisa começar a pensar mais na nossa alimentação, tá? A gente precisa trazer essas bactérias boas de volta para o nosso organismo, tá? E aqui, vamos falar rapidinho, mais 5 minutos, sobre os prebióticos, né? Que são o quê? A comida das bactérias boas. Se você quiser anotar, né? Vai ficar salva essa live, né? Mas se você já quiser anotando aí, a primeira coisa, o primeiro alimento fácil, tá? Que vai alimentar a bactéria boa é banana. A banana, mas principalmente a banana verde, tá? Por quê? Porque a banana verde tem um... Opa, balançou aqui. Porque a banana verde ela tem um amido natural, tá? Que as bactérias amam, tá? Vamos lá, vocês estão notando aí? Alho e cebola, tá? Eles são bombas de prebióticos. Eles vão dar um alívio pro teu organismo, tá? Tente usar mais nos temperos de vocês, tá? Só que, gente, vamos lá. Cebola, né? Tudo bem, pode fazer, né, na panela, fritinha, do jeito que você quiser. O alho só que você tem que saber como fazer para que você não perca as propriedades dele, tá? Não pode fritar em excesso. Mas também não deixe ele branco, porque senão você vai ficar com bafo, né? E daí, imagina, você tá numa reunião, você tá com aquele bafo. Verdade, gente, aquele bafo de alho. E eu falo aqui por mim, porque eu faço jiu-jitsu, e daí tem pessoas que comem alho cru antes de treinar, porque acham que o alho cru vai te dar uma energia. Não, vai te dar só um bafo. Eu não consigo treinar com essas pessoas. Ah, assim, vai fazer bem? Faz, mas por favor, né? Vamos saber como utilizar esses alimentos, né, no dia a dia. Faz, olha, o ideal é que a gente não use micro-ondas, tá? Mas se eu não tenho outra coisa, se eu não tenho uma airfryer, se eu não tenho um forno, pode fazer sim, tá? A banana, como é que você pode fazer essa banana? Se ela não estiver tão madura, você vai fazer o quê? Você não precisa nem descascar ela, você corta ela no meio, tá? Olha que delícia que vai ficar. Você vai cortar ela no meio, vai abrir ela um pouquinho assim, e vai colocar ali um cacau 100% misturadinho, ou até um chocolate, né? Um granuladinho ali, 100% cacau, tá? Coloca no micro-ondas, vai derreter, você vai ter... Você quer comer açúcar? Então come uma coisinha boa, tá? Uma coisinha mais natural. Nesse sentido, sim, tá? Se você não tiver um outro forno, tudo bem, fazendo micro-ondas, tá? A gente precisa escolher melhores aí no nosso dia a dia, né? Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a lentilha e o grão de bico. Meu Deus, se você pudesse consumir isso mais vezes na sua vida, você não precisaria consumir pão, né? O pão de grão de bico, já fizeram? Né? Pão de lentilha, já fizeram? Já fizeram lentilha, né? A lentilha, vamos dizer uma coisa, deixa eu dar falar sobre a lentilha, não sei se vocês já ouviram falar. A lentilha tem um estudo americano que provou que a lentilha, ela consegue, ela tem uma química tão forte lá dentro que eu consigo tirar a vontade de comer chocolate. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que são chocolatras, elas não conseguem, elas precisam comer todo dia uma barra de chocolate por dia? Então, elas têm um vício. O vício de bebida, o vício de cigarro, o vício de comer realmente, né, uma quantidade aí de chocolate. Se você consumir lentilha, mas daí tem que ser por 15 dias, tá? Olá, Fernando, olha meu professor. Olha aqui, Mário, meu professor de STEP, o Fernando. Na live aí. Então, vamos lá. A lentilha, se você consumir durante 15 dias, se você tem um vício, você vai conseguir eliminar esse vício, tá? De verdade. Por quê? Tem uma química que é exatamente isso. Eles conseguem trabalhar até para viciados, tá? Em crack. Olha como é forte a lentilha, tá? E o grande bico também. Não é na mesma proporção, mas é ideal a gente consumir essas leguminosas, tá? Elas são ouro para o nosso intestino, tá? Se você puder comer todo dia, seria ideal. A gente precisa colocar mais frutas coloridas na nossa alimentação, né? Com cores, quanto mais fortes essas cores, tá? Quanto mais verde escura, quanto mais vermelho escura, melhor, tá? Beta-caroteno, né? E os nutrientes, enfim, que cada uma tem, tá? Outra coisa que eu ia te falar para vocês. Você tá gostando, Sheila, de saber da nossa dieta aqui, que a gente vai colocar no nosso dia a dia? A da lentilha? A lentilha, então, assim, eu falei 15 dias, mas se você consumir já em uma semana, você já elimina muito vício na sua vida. Muito, muito, muito. Olha que legal, entrou mais uma colega aqui nossa, Dona Chita. Ai, que maravilha. Eu tenho até uma pesquisa, eu vou mandar para vocês no grupo lá, você está no grupo, né? Eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Sobre essa pesquisa da lentilha, tá?
É bem interessante. Uma coisa que é muito importante vocês saberem, quando você cozinha arroz, deixa eu ler aqui. Não tem problema você comer o bacon, tá? A linguiça depende qual linguiça, tá? Se essa comprada aí no mercado, só tem que cuidar o que ela vem misturada ali. Você nunca fez? Sheila, que dele. Nossa, é maravilhoso. Você não gosta? Mas seria ideal você fazer. Você faz assim, a lentilha, você deixa ela de molho, tá? Ó, uma hora que você deixar de molho, não que ela precise, mas uma hora que você deixa de molho, e depois troca a água, quando você for fazer, 10 minutos na panela normal, não precisa nem ser na pressão, tá? Faz ali a lentilha, aí você vai comer de manhã, tarde à noite, não tô brincando. Você vai comer pelo menos uma vez por dia, tá? Se você comer 2 vezes, melhor ainda, você vai acelerar o processo. Se você tem algum problema aí, porque além disso, que eu esqueci de falar, a lentilha, ela tem muita proteína. E o excesso de proteína dela vai te dar tanta saciedade que você vai comer menos. E você automaticamente vai emagrecer. Tá? O que eu estava falando aqui sobre a gente, quando você cozinha arroz ou batata e deixa esfriar na geladeira, o que acontece? O amido desses dois alimentos. Tá brincando? Não, pode comer todos os dias, para sempre, se você quiser. É até melhor que o feijão. Não substitui, lógico, mas é até melhor que o feijão, justamente pela quantidade de proteínas que ele tem. O feijão tem uma proteína? Tem. Só que a lentilha, ela é melhor. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir o que você falou, Maria, ali em cima. Bacon e tal. Olha, o bacon não é ruim, tá? Só que ele não pode ser comprado no mercado, tá? Porque ele tem nitrato e nitrito. Justamente para quê? Para proteção daquele alimento ficar mais tempo na prateleira, tá? Então, o que é o nitrato e nitrito? Ele vai acabar com a nossa microbiota. Tem excesso de sódio. É uma série de coisas ali ruim, tá? E além de que, vamos lá, aonde que tem nitritos mais? Tem na linguiça, tem no bacon, tem naquela avina, né? Não sei como você chama aí, vina. Vina, né? Que a gente chama aqui. Aquela vina que é feito do cachorro quente. E nitrato e nitrito. Esse nitrato e nitrito, ele demora 32 anos para sair do corpo. E você acha que você vai consumir? Quando você tem... Até então, enquanto você não tem consciência, é uma coisa. Agora, quando você tem consciência de tudo que você aprendeu hoje aqui na live, você não vai poder consumir. Porque daí não faz sentido, não é? Salsicha, isso mesmo. Bom, gente, eu falei até demais, né? Eu quero deixar essa live salva. Não, maravilha, nem compro mesmo. Ótimo, parabéns. Já tem uma consciência melhor aí, né? Vocês que ficaram aqui, eu acho que vocês aprenderam bastante coisa. E eu vou ter que fazer mais uma live amanhã para falar mais coisas, tá? Porque faltou, eu quero falar mais coisas práticas, mais hacks, né? Práticos para emagrecimento aí, tá? E, gente, consumam lentilha. Consumam grão de bico, tá? O grão de bico, é uma leguminosa que vale ouro, né, para o nosso organismo. Além disso, ele traz muita energia, tá? Então, é uma delícia você bater ali, moer o grão de bico e fazer um pãozinho e colocar no air fry, sabe? Você comer de manhã ali, para quem quer comer um pãozinho, come um pãozinho saudável, né? Com a farinha, como se fosse uma farinha de grão de bico, tá? Mas eu entendi o que você escreveu, Sheila. Legal, Sheila. Obrigada por estar aqui conversando comigo. Essa interação é muito bacana, né? E a gente possivelmente eu consiga fazer... Sexta-feira, acho que eu consigo fazer mais uma live. Aí eu vou mandar no grupo lá, tá? E vou mandar também sobre a lentilha para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. E vamos aí consumir alimentos mais saudáveis. Obrigada, Paula. Obrigada, Mário. Ai, que legal. Mas ele conhecer. Sheila, você já me conhece lá? Já me viu? Dançando com o Mário? Beijos então para vocês, tá? Fiquem bem.